Olá pessoal, nós aqui de volta então, continuando o nosso curso de Guerras Modernas, para estudar e compreender como a geopolítica europeia se transformou a partir dos séculos durante a Idade Moderna e como as nações tornaram-se então tão poderosas mundialmente. A divisão, então, geopolítica da Europa e também a divisão, então, geopolítica do comércio mundial, seja na América, no Oriente e em outras regiões. E hoje nós continuamos com um conflito muito importante, chamado, olha ali, a Guerra dos 30 Anos. Que ela seria, então, sim, tá, gente, também incluída dentro da Guerra dos 80 Anos, sim, porque a Holanda, os Países Baixos participam nela. Mas, como ela é mais ampla, tá, nós dividimos ela, então, num outro conflito, chamado Guerra dos 30 Anos, dá uma olhada, entre 1618 e 1648. Então, vamos lá, gente, primeiro ponto, causas, tá? De um lado, nós tínhamos, então, a Espanha e o Sacro Império Romano Germânico, e como te falei no conflito anterior, que eram então da dinastia Habsburg, certo? Beleza? E eram unidas então pela dinastia Habsburg, a mesma casa, né? A gente fala assim, a mesma família que dominava, ok? Dois reis, mas a mesma família, e eles tiveram então o apoio então de outro reino chamado Reino da Baviera. Então nós consideramos, gente, sim, ela é uma guerra o quê? Tá? Religiosa também, além de geopolítica, econômica. Por quê? Porque nós temos aí a Baviera, o Sacro Império Romano Germânico e a Espanha como os grandes defensores do catolicismo na Europa na época, certo? De um outro lado, nós encontramos então as nações protestantes, que ainda lutavam para fortalecer o protestantismo e também as causas nacionais, a luta contra o Sacro Império. Então vamos lá, quem é que nós temos do outro lado então? Temos os países protestantes, entre eles, né? Os principados alemães do Sacro Império, certo? Que se tornaram então, lembram, luteranos lá pela paz de Augsburg. Lembra, gente? Em 1555, então vamos de novo. Os principados alemães protestantes, os Países Baixos holandeses, que a gente viu aí que pelo Tratado de Münster conseguiu independência, né? Em 1648, né? A Dinamarca, a Suécia e a Inglaterra, que eram as nações, então, protestantes, né? Na época. A Inglaterra anglicana, né? E aí a Suécia e a Dinamarca, principalmente, né? Luteranas. Então, um grande ponto. Nós temos então, né, gente, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui no mapa, certo? Então, ali, a Espanha, por que Portugal está junto? Porque é o período da União das Coroas Ibéricas, né? Entre 1580 e 1640, Portugal pertencia a quem? A Espanha. E dessa forma, então, o que nós temos? A Espanha arrastou Portugal para todos os conflitos, certo, gente, que ela participou no período. E a Portugal daí sai em frangalhos da União das Coroas Ibéricas em 1640. Então dá uma olhada. Portugal e Espanha, né, que é da Espanha, Portugal, e lá então o Sacro Império Romano Germânico, na mesma cor ali de Portugal e Espanha. Tá? Ao sul, então a gente tem ali, gente, na Itália, tá? Certo? E a Sardenha, porque também eram do Sacro Império Romano Germânico, correto? E aí, o grande detalhe que tu vai agora tem que decorar, gente, para compreender realmente a guerra, certo? A guerra estava equilibrada até a decisão da França. Olha a cor da França, gente. Tu tá olhando? A cor da França, ela é o quê? A cor dos países protestantes. Mas como? A França é um país católico, gente. Entendeu? E na época, um dos ministros da época era o grande cardeal de Richelieu, que era um cardeal da Igreja Católica, né? Que foi o regente de Luís XIII e depois participou no início do governo de Luís XIV. Mas, gente, é uma questão geopolítica. Não importa se a França é católica, gente, ok? Não importa se o cardeal de Richelieu é regente católico. Dá uma olhada ali, observa o mapa. De um lado da França estão os Habsburg, do Sacro Império, do outro, a Espanha. Então, gente, analisa, a França está no meio dos Habsburg. Se a França quer virar uma grande potência europeia, como vai virar? Ela precisa expandir-se, e para isso ela precisa enfraquecer, tá, os Habsburg. Analisa ali.
E é por isso que a França acaba decidindo, mesmo católica, apoiar os partidos, apoiar os países o quê? Protestantes para enfraquecer a Espanha e o Sacro Império, ou seja, enfraquecer a dinastia Habsburgo. Então dá uma olhada aí, gente, bem importante a gente observar. E aí a gente segue, né? E quais são as causas? Vai lá, lê comigo. Rivalidades religiosas, né? Entre as dinastias europeias, territoriais e comerciais. Também nós temos, gente, rivalidade entre católicos e protestantes, certo? Principalmente na questão, tá, da liberdade de culto dentro do Sacro Império. Ok? Então isso é muito, 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 muito importante. A Alemanha como país, ela não existe, lembra, gente? Só em 1871 que ela se unifica. Por isso ainda existia, mesmo repetindo, gente, que pelo Tratado de Augsburgo, a Paz de Augsburgo, de 1555, tinha se dado liberdade, né? Cujos régios religiosos dos príncipes alemães escolherem a sua religião, e 2/3 viraram, então, protestantes, né? Viraram luteranos. Mesmo assim, o que tu vai lembrar? Sempre tinha a pressão, tá, dos católicos Habsburgo para reconquistar esses principados e transformá-los novamente em católicos, ok? Então a gente segue, gente, tá? E olha lá, juntos nós vamos ler. O conflito teve início no Reino da Boêmia, que é a atual República Tcheca, certo? Devido à imposição do catolicismo pelos Habsburgo e principalmente pela sucessão em torno, né, do trono. Por quê? Porque aí está, quem vai dominar a Boêmia? Então, os protestantes apoiavam uma casa e os católicos apoiavam outra casa. Então aí começou, e aí então Fernando II, tá? Ou melhor, tá, pessoal? Ele era Habsburgo, né? Com o apoio das tropas e recursos financeiros da Espanha. Por quê? Porque Fernando II era o rei Habsburgo do Sacro Império e Felipe II era o rei Habsburgo da Espanha. E aí então, com o apoio da Espanha, os católicos, né, os germânicos. Então nós temos, resumidamente, senão ali vai ficar muito complexo. Nós temos o Felipe II Habsburgo da Espanha, Fernando II do Sacro Império, mais os principados católicos. Apoiaram então o início da guerra, certo, gente? Com apoio também do Papa, certo? E atacaram a Boêmia, certo? Para fazer os protestantes desistirem de indicar então um rei protestante. Por isso então a guerra começou, tá, gente? Como diz lá, dá uma olhada, no dia 23 de maio de 1618, por isso Guerra dos 30 anos, 1618-48. E aí então, gente, ela acabou destruindo grande parte da região, correto? E exauriu, enfraqueceu economicamente a Espanha Habsburgo, que ficou 30 anos em guerra, gastou muito dinheiro e no final vai acabar perdendo muitos territórios. Então a gente segue, gente, observando, tá? E Felipe II e Fernando II, Felipe II da Espanha e Fernando II dos Habsburgo, querem, porque querem expandir com o apoio do Papa, tá, e dos principados católicos alemães, a fé católica e trazer, né, de volta os príncipes luteranos para o seio da Igreja Católica. Seguindo então, tá, gente? Tudo começou com a chamada defenestração de Praga. O que é isso? Dá uma olhada lá. Quando os protestantes, tá, da Boêmia, hoje República de Praga, dá uma olhada, pegaram os representantes dos Habsburgo e jogaram pela janela. Dá uma olhada. Olhou? E aí o conflito se espalhou, todos os países, como eu te falei aí, entraram, tá? E aí então nós tivemos uma das guerras mais cruéis da Europa. Por isso, gente, a gente segue, e o mais importante dessa guerra dos 30 anos são as consequências. Então vamos lá. Primeiro, ela acabou com os tratados de Münster e Osnabrück, mas isso referente, tá, pessoal, aos Países Baixos e à Alemanha. Em termos gerais, o grande tratado que acabou com ela, gente, foi o Tratado de Westfália, que eu já te falei, que é o tratado que tu realmente precisa saber. Então vamos dar uma olhada lá. Foi um dos conflitos mais violentos da época, gente, com 8 milhões de mortos. Se nós analisarmos que a Primeira Guerra Mundial, gente, certo? No século XX, matou 13 milhões de pessoas,
Então, olhem esta guerra como foi terrível. Então, ela matou 8 milhões de pessoas. Grandes problemas demográficos, sociais e econômicos na Europa. Morte do rei da Suécia, que durante o conflito, o rei da Suécia, Gustavo Adolfo II, acabou sendo morto. Certo? Vamos lá. Declínio dos Habsburgo e da Igreja Católica. Porque, a partir de então, eles foram obrigados definitivamente a reconhecer o culto dos protestantes e isso levou à descentralização do Sacro Império Romano Germânico, defensor do catolicismo. Então, gente, dá uma olhada. Reconhecimento da independência dos Países Baixos do Norte, que formaram a Holanda, que eu já te falei antes na Guerra dos 80 Anos, e a região sul continua ainda, né, a atual Bélgica, pertencer à Espanha. Mas também nós tivemos, então, a independência da Suíça e o fortalecimento da França. Vamos ver de novo o mapa que a gente já viu na aula anterior? Então dá uma olhada lá, certo, gente? Então, novamente, a Espanha Habsburgo, né, caiu. E todas as regiões, então, gente, tá? Em laranjinha, dominada pelos Habsburgo católica, enfraqueceram. E pequenos territórios foram perdidos para os outros, tá? Para as outras nações. O mais importante aqui, de novo, gente, em amarelo no nosso quadro, tá? O que nós temos? O norte, que é a Holanda, tá? Dos Países Baixos, tornou-se independente. Olha no centro da Europa. A Suíça tornou-se, então, independente definitivamente do Sacro Império Romano Germânico. Mas a grande consequência, gente, tá? A geopolítica é o fortalecimento exatamente de quem? Da França. Tá? E por que o fortalecimento da França? Tá? Esse é o grande ponto. E aí, gente, tem um erro nesse mapa, que é um dos mapas mais completos. Eles colocam ali, ó, França, Valois. Errado. Porque nesse período, tá, gente, a França já é governada pelos Bourbons, que vai ser, então, o auge, tá, do absolutismo francês. Então aqui, gente, tá? Eu já tenho Luís XIII, Luís XIV. Então na França não é Valois. A França, tá, gente? Ela é dos Bourbons, da dinastia dos Bourbons. Então veja mesmo como um dos grandes mapas, o que melhor explica, tá? Por isso eu escolhi ele. Mesmo assim ele tem um problema que ele coloca a França Valois e ela é dos Bourbons. Então lembra, tá, gente? Geopoliticamente, desse conflito, os que venceram se fortaleceram. Tá, eu vou pegar então, tá? A França, beleza, gente? Ah, Marcos, por que Portugal não está mais em laranjinha? Porque Portugal, em 1640, tá, fez a chamada Restauração Portuguesa. E através, então, gente, tá, de um rei, de uma nova dinastia, que nós vamos estudar, então, Bragança, consegue a independência frente a quem? A Espanha Habsburgo. E aí Portugal, então, se torna independente em 1640, com a dinastia de Bragança. Muito importante para nós do Brasil saber disso aí. Então ali, gente, tá? A França dos Bourbons se torna a maior potência geopolítica. Por quê? Porque a partir daí e outros tratados, ela vai ganhar vários territórios na Europa. Por exemplo, ela vai ganhar duas regiões muito importantes, Alsácia e Lorena, lá dentro da Alemanha. Vai ganhar do Sacro Império Romano Germânico e com isso, então, ela passa a ter muitos minérios. E aí, então, Alsácia e Lorena passa a ser francesa nesse período, certo? E aí, depois a França só vai perder em 1871. Então, entre 1648, um pouquinho depois, tá? Não tem problema, até 1871, Alsácia e Lorena, ricas em minérios, são francesas. A França, logo, com Luís XIV, o Rei Sol, torna-se uma das grandes potências, se não a mais importante potência europeia na época. Tá? Não é a Inglaterra ainda, mas a Inglaterra fortaleceu-se, a Suécia fortaleceu-se, tá? A Dinamarca saiu fortalecida. Quem enfraqueceu realmente foi a Espanha Habsburgo e aquelas regiões do Sacro Império Romano Germânica que também eram Habsburgo. Então, esta é a grande geopolítica. Então, ela possibilitou, né, gente, o domínio, tá, da Europa exatamente pela França. Tornou a França a grande potência europeia. Beleza, gente? Então, Guerra dos 30 Anos, espero que tu tenha gostado bastante e principalmente aprendido. E como eu sempre falo, bora aprender História? Vem para o História para Valer, gente. Faça um curso completo, tu vai adorar.
Tu vai amar o nosso curso. Abraço, gente!